Esse momento, 3. Boa noite a todos. Estamos dando início ao webinar Migrantes Ambientais e Proteção Internacional, como parte da atividade da disciplina de Questões Ambientais Globais do curso de Engenharia Ambiental e Urbana da Universidade Federal do ABC. Eu sou a Andressa e a equipe de realização está formada pelos alunos Alana, Melissa, Matheus e José. A agenda do webinar será composta inicialmente pela introdução sobre o tema, Migrações Internacionais e Direito Internacional dos Refugiados, seguida da apresentação do nosso convidado, um bate-papo com perguntas e respostas sobre o tema em torno do convidado, e encerrando-se com as considerações finais. Sobre o tema, nos últimos anos, tem se destacado eventos de deslocamentos forçados por conta de catástrofes ambientais e busca por condições mínimas de sobrevivência em outros lugares, interna ou externamente. Estamos falando aqui dos refugiados e migrantes ambientais. Um grande desafio nesse contexto é o fato dessas pessoas não serem abarcadas pela proteção internacional, o que fortalece a total vulnerabilidade desse grupo de indivíduos e motiva a discussão sobre o tema por meio deste webinar. O nosso convidado é o professor doutor Gilberto Marcos Antônio Rodrigues. Agradecemos muito a sua disponibilidade por participar desse webinar. Nosso convidado, o professor Dr. Gilberto Marcos Antônio Rodrigues, ele é doutor em Ciências Sociais e Relações Internacionais pela PUC São Paulo, mestre em Relações Internacionais pela University for Peace, ONU Costa Rica, especialista em resolução de conflitos pela Uppsala University Suécia e graduado em Direito pela PUC São Paulo. Atualmente, é professor associado da Universidade Federal do ABC, onde coordena o programa de pós-graduação em Relações Internacionais, e é membro da Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Ele é pesquisador por atividade DT do CNPq e é autor do livro Refugiados, o Grande Desafio Humanitário, publicado em 2019. Agora a gente abre para você, professor Gilberto, contar para a gente um pouquinho da sua história, um pouquinho do seu trabalho, para o pessoal que está assistindo esse webinar te conhecer um pouco mais, antes da gente ir a fundo com o nosso tema. Obrigado, Melissa. Obrigado, Andressa. Queria saudar todas e todos aqui desse grupo e também a professora Maria Valverde, dessa disciplina da Engenharia Ambiental Urbana. Prazer estar aqui com vocês. Essa temática da migração forçada e dos refugiados, das pessoas refugiadas, é uma temática com a qual eu venho trabalhando já há alguns anos. Desde 2007, quando ainda estava em outra instituição, na Universidade Católica de Santos, e lá o Alto Comissariado da ONU para Refugiados nos procurou para criar uma cátedra, Sérgio Vieira de Mello, abrir uma cátedra lá na universidade, e eu, na época, fui indicado pela reitora da universidade para coordenar essa cátedra na Universidade Católica de Santos. A cátedra Sérgio Vieira de Mello, ela existe em diversas universidades no Brasil. Ela foi criada em homenagem ao Sérgio Vieira de Mello, funcionário da ONU que faleceu no dia 19 de agosto de 2003, naquele atentado à bomba no escritório da ONU em Bagdá. E o Sérgio trabalhou muitos anos da vida dele, praticamente toda a vida dele, com pessoas refugiadas. Então, essa cátedra foi criada pelo Acnur em sua homenagem. Então, desde 2007, eu venho atuando. E quando eu ingressei na UFABC em 2013, no ano seguinte, nós, então, também com o Acnur, nós inauguramos a cátedra na UFABC. Eu participo dela, junto com outros colegas do curso de Relações Internacionais, uma cátedra coletiva, e essa essa foi a minha entrada no tema das pessoas refugiadas, uma entrada que relaciona pesquisa, relaciona também extensão, relaciona docência, os três eixos da educação. É uma temática que nos últimos anos aumentou muito de interesse e de importância, e a gente deve dizer isso, infelizmente, né? Porque significa que nós temos hoje muito mais pessoas refugiadas no mundo e também na América Latina,
do que havia anos atrás. E por isso esse tema é da maior importância hoje, e ele também se conecta com outros, como é o caso aqui desse webinar que nós estamos hoje participando. Então, com essa introdução inicial, eu devolvo a palavra para você, Melissa. Obrigada, então acho que a gente já pode continuar nosso bate-papo a partir daí. Agradecemos você de novo e com você, né, Alana? Isso. Obrigada, Melissa. Obrigada, professor Gilberto. Então, vamos começar agora com o nosso bate-papo. E a nossa primeira pergunta é bem interessante. Então, primeiramente, nós gostaríamos de iniciar essa discussão com um ponto, que é uma curiosidade do nosso grupo, e a gente acha que outras pessoas também devem ter essa curiosidade, que inclusive foi um ponto que o professor Gilberto conversou com a gente por e-mail, que é a terminologia do nosso webinar, né? Então, considerando então que o termo refugiado ambiental é um termo que define e se restringe àqueles que se deslocam pelas fronteiras internacionais, você considera que o termo migrantes ambientais seja o melhor termo para englobar aqueles que se deslocam dentro das fronteiras do país? E essa confusão das terminologias de refugiado ambiental ou migrante ambiental, o que ela pode causar? Que dúvida que pode causar essa diferença dos termos? Obrigado, Alana. Essa é uma boa pergunta realmente para a gente começar. Acho que é interessante também lembrar que esse ano, ano de 2021, é o ano em que a Convenção de Genebra, de 1951, completa 70 anos, e a gente está celebrando essa convenção ao longo do ano, né? Uma série de eventos, de atividades, de publicações que procuram destacar a importância da Convenção de Genebra de 51. E eu começo falando dela, porque a partir dela é que nós vamos entender as dificuldades que nos colocam a terminologia refugiados ambientais ou também imigrantes ambientais. A Convenção de Genebra de 51, ela foi aprovada exatamente para lidar com uma situação de deslocamento forçado causado imediatamente pela Segunda Guerra Mundial, né? Como é notório, as guerras, e sobretudo a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, produziram milhões de pessoas deslocadas internas e internacionais. A temática dos refugiados, das pessoas refugiadas, inicia inclusive no pós-Primeira Guerra Mundial. A chamada Liga das Nações, que foi a primeira organização internacional criada para lidar com os assuntos globais, ela teve como uma das suas primeiras missões resolver a problemática, ou tentar resolver a problemática das pessoas refugiadas no pós-Primeira Guerra Mundial. E daí surgiu as primeiras tentativas, né, de regulamentação internacional das pessoas refugiadas. Aí teve um destaque importante com o o primeiro alto comissário da Liga das Nações para refugiados, que foi um norueguês chamado Fridtjof Nansen. E a partir do trabalho do Fridtjof Nansen, surgiu o chamado Passaporte Nansen, que foi a primeira documentação criada para proteger as pessoas refugiadas. Isso estamos falando, então, do pós-Primeira Guerra Mundial. Vamos avançar, depois da Segunda Guerra, novamente, uma tragédia de deslocamento forçado pelo mundo, mas, sobretudo, no continente europeu. E aí, então, a Convenção de Genebra ela é aprovada para regulamentar juridicamente a questão dos refugiados. E aí, a convenção, ela estipula, ela define quem pode ser considerada pessoa refugiada. E quem é essa pessoa? Quem pode ser essa pessoa? A partir da Convenção de Genebra, ficou definido que todas as pessoas que sofreram algum tipo de perseguição ou alguma ameaça de serem perseguidas por motivos de natureza política, por nacionalidade, por religião, né, por grupo social, poderiam, ou por razões étnico-raciais, são 5 razões ao todo, poderiam ser definidas, reconhecidas como pessoas refugiadas. Então, essa definição da Convenção de Genebra, de 51, é o que a gente chama de definição clássica. Ela está em vigor até hoje, 70 anos depois da sua aprovação, ela está em vigência. E ela, então, permite que, no mundo todo, né, depois foi ampliado
para além do continente europeu. Em 1967 foi ampliado através de uma emenda na convenção, um protocolo, que pessoas pudessem ser consideradas refugiadas no mundo todo. Muito bem. Só que, embora ela seja muito importante, essa definição, ela deixou de dar conta das diversas formas de migração forçada que foram surgindo ao longo das últimas décadas. E uma destas formas é aquela que se relaciona às questões ambientais, né? Pessoas migrantes que migram dos seus países de origem para fora, né, para além da fronteira do seu país, sem serem perseguidas, são chamadas de migrantes, não são chamadas de refugiadas, né? Mas, o que ocorre? A migração forçada, quando a gente usa essa expressão, a gente está dizendo que uma pessoa foi obrigada a se retirar do seu país, ou internamente, chamadas deslocadas internas, né? Em inglês, displaced people, ou em espanhol, desplaçadas internas, né? Então, essas categorias de pessoas também, elas sofrem muito, porque dentro dos seus países de origem, elas precisam se deslocar, forçosamente. Então, por exemplo, tem o caso da Colômbia, que é um caso importante, né, de milhares de pessoas que são deslocadas internas devido ao conflito armado na Colômbia. E em razão também de eventos naturais como terremotos, tsunamis, grandes secas, né, grandes inundações, isso também gera um deslocamento, e aí a gente entra na questão ambiental. E, além disso, mais recentemente, cientificamente provado, o aquecimento global, que está gerando, por exemplo, a elevação de marés, né, das marés, e muitas ilhas, por exemplo, já estão ameaçadas de serem cobertas pela água, e isso vai gerar, né, um problema que o mundo ainda não sabe como resolver, que são os migrantes climáticos. Para concluir a resposta a essa pergunta, é importante a gente destacar o seguinte: a expressão refugiados ambientais, a gente põe entre aspas, não é que ela não pode ser utilizada, mas a gente põe entre aspas porque juridicamente ela não existe, mas ela pode ser falada sim, do ponto de vista sociológico, da ciência política, das RIs, mas a gente costuma utilizar a expressão migrantes ambientais ou migrantes climáticos para definir aquelas pessoas que, embora não sejam aprovadas pela Convenção de Genebra, de 51, elas tiveram que sair dos seus lugares, dos seus países de origem, por razões ambientais ou climáticas, né? Então, acho que, para a gente responder essa pergunta primeira, eu ficaria por aqui. Então, continuando, a próxima pergunta, ela, segundo consta no artigo de proteção internacional aos refugiados, de Acala Guimarães Salles e Raul Miguel Freitas de Oliveira, nos documentos internacionais de proteção aos refugiados, há falta de previsão da categoria de migrantes ambientais, também como o próprio professor Gilberto acabou de dizer para a gente. Sabendo que não temos atualmente uma legislação específica para os refugiados ambientais, existem formas alternativas para a proteção desses imigrantes? Pois é, Andressa, é isso que se discute hoje internacionalmente, né? Tanto o secretário-geral das Nações Unidas, o português Antônio Guterres, que foi, antes de ser secretário-geral da ONU, ele foi alto comissário para refugiados, tanto ele quanto o atual alto comissário para refugiados, que é o italiano Filippo Grandi, eles sistematicamente estão chamando a atenção da comunidade internacional, através dos seus discursos, né, para a problemática dos migrantes forçados com origem em questões ambientais ou climáticas. Como é sabido, como é notório, a temática da mudança climática, né, ela é uma temática hoje, inclusive, considerada por muitas e muitos de segurança internacional, né? Nós já temos evidências muito robustas da ciência demonstrando que o aquecimento global, em grande medida, foi e é causado por ações humanas. E por isso, então, há todo um mecanismo, ou um conjunto de mecanismos para mitigar
a essas mudanças climáticas e o aquecimento global, as emissões de CO2, de dióxido de carbono na atmosfera, provocado por ações humanas. Ao mesmo tempo, há muitas resistências de diversos países, diversos líderes que ou negam, são os negacionistas, né, do aquecimento global, ou, por questão de matriz industrial, têm dificuldades em assumir os compromissos do que hoje nós chamamos de compromissos do Acordo de Paris de 2015, né? Mas o fato inexorável que se observa é que o aquecimento global já produz consequências, e uma dessas consequências é deslocamento forçado de pessoas devido a inundações ou secas, né, eventos naturais que impedem que as pessoas ali permaneçam por alguma razão. Nós já temos alguns debates no campo jurídico para regulamentar algum tipo de proteção complementar à Convenção de Genebra de 51. Observem que a Convenção de Genebra de 51, ela coloca como a principal razão para definir quem é uma pessoa refugiada o elemento perseguição. E não há este elemento perseguição no deslocamento forçado por razões ambientais. Então, isso dificulta a aplicação da Convenção de Genebra para migrantes ambientais. Quais seriam as possíveis soluções, né? Por exemplo, aqui no Brasil, eu quero destacar duas pesquisadoras importantes que vêm desenvolvendo pesquisas, estudos muito relevantes sobre esse tema. Uma é a professora Carolina Claro, da Universidade de Brasília, e outra é a professora Érica Pires Ramos, que inclusive coordena uma rede de pesquisas e de vários pesquisadores nesse campo, né? E ambas vêm desenvolvendo trabalhos muito interessantes para tentar discutir essa questão do ponto de vista jurídico e político, né? Mas uma possibilidade, por exemplo, é que seja aplicada uma espécie de visto humanitário para essas pessoas que tenham algum tipo de origem do seu deslocamento forçado em questão ambiental, né? A figura do visto humanitário é uma figura que vem sendo aplicada no Brasil. Ela foi aplicada, por exemplo, para os haitianos, né? Os haitianos, vocês sabem que nós tivemos aqui no Brasil um fluxo de haitianos, sobretudo depois do terremoto de 2010, janeiro de 2010, que produziu um grande deslocamento forçado no Haiti. E o Brasil acolheu, nós temos mais de 100 mil, provavelmente, haitianos regulamentados, né, legalizados, e outros talvez não, no Brasil. Esses haitianos não foram reconhecidos como pessoas refugiadas. Por quê? Porque o órgão que reconhece no Brasil as pessoas refugiadas, o Conselho Nacional para Refugiados, o CONARE, decidiu que os haitianos não poderiam ser reconhecidos como refugiados, exatamente porque eles não tinham esse elemento da perseguição comprovado. Então, qual foi a solução? A solução foi conceder a eles e a elas visto humanitário, para eles poderem ficar no Brasil. Essa é uma solução chamada de solução complementar, que pode ser utilizada, ela é considerada por alguns e algumas uma boa prática, mas ela não resolve a situação definitiva dessas pessoas. Ela é uma solução complementar transitória. Cada país tem a sua legislação migratória em paralelo às convenções internacionais, ao direito internacional. Então, eu queria citar, por exemplo, dois países que, nas suas legislações nacionais, prevêem a possibilidade de reconhecer a figura da pessoa refugiada ambiental, embora no direito internacional ela não exista. Um é a Cuba e outro é a Bolívia. Esses dois países reconhecem, na sua legislação nacional, a possibilidade do refugiado ambiental, né? Outros países também assim reconhecem nas suas legislações nacionais, não com a mesma força, não com a mesma expressão que Cuba e Bolívia, né? Então, o tema está em aberto, e aí eu queria, para concluir a resposta a essa pergunta, destacar o seguinte: é muito difícil hoje alterar a legislação internacional, a Convenção de Genebra. Por quê?
porque o mundo vive hoje um período, um processo de regressividade dos direitos humanos. Qualquer tentativa de mexer em tratados de direitos humanos pode ter o efeito inverso ao querido. Ou seja, em vez da gente ampliar, talvez a gente possa ter uma diminuição das hipóteses. Então, o que nós observamos hoje é que não é um bom momento para alterar tratados de direitos humanos, tratados que têm a ver com os direitos dos refugiados, porque a gente corre o risco de diminuir as hipóteses e não aumentá-las. Por isso, essa questão ainda vai demorar um certo tempo para ser resolvida do ponto de vista jurídico internacional, e a solução é que os países individualmente possam encontrar saídas nas suas legislações nacionais. No caso do Brasil, a nossa lei das migrações, que foi aprovada em 2018, ela prevê o visto humanitário como uma possibilidade relativamente aberta, que poderia ser aplicada para, por exemplo, migrantes ambientais, embora sempre haja, do ponto de vista dos governos, uma restrição grande, porque os governos não querem receber, não querem ser vistos como recebedores potenciais de muitos migrantes, porque isso gera também uma pressão maior migratória, né? E os governos normalmente agem de forma muito seletiva, eles querem escolher os migrantes, eles não querem receber todas e todos. Então, há também este problema político, né, que atravessa as normas, né? Às vezes atropela as normas também, né? Então, essa é a situação atual para as legislações que têm a ver com pessoas refugiadas e deslocados internos ou deslocados internacionais com origem ambiental. Obrigada, professor. Eu tenho uma dúvida sobre essa pergunta. Você comentou de Cuba e Bolívia, que eles têm uma legislação já sobre isso. E o que não ficou claro para mim é se eles dão o visto humanitário ou eles realmente têm a legislação dos refugiados, dos migrantes ambientais? Eles têm a legislação dos migrantes ambientais, né? Uhum. Aí, cada órgão nacional é que vai definir, através de um processo administrativo, burocrático, que aquela pessoa pleiteie, né, aquele reconhecimento. Então, aquele reconhecimento vai ter que ser analisado por esses órgãos administrativos de cada um desses países. Eu não conheço muito bem como funciona esses processos administrativos em Cuba e na Bolívia, mas eles têm essa legislação que permite isso. Obrigada. Agora vamos então para a terceira pergunta. O texto da Carta Árabe dos Direitos Humanos é composto por um preâmbulo e 53 artigos. Nela são reconhecidos os direitos individuais e as liberdades civis, além de uma série de direitos dos povos, tais como a autodeterminação, a obtenção e manutenção de suas riquezas e recursos naturais, o estabelecimento de seu estatuto político e do direito de assegurar o seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Professor, diante da sua experiência, o que entende que seriam normas ideais para que o Tratado Internacional da Convenção Árabe de 1994 possa surtir efeito e reduzir a vulnerabilidade dos migrantes ambientais no sentido da aquisição de direitos? Ok, Alana, aí nós estamos diante de um caso que é interessante porque se repete em outras esferas também, outras áreas, de um tratado que ainda não está sendo implementado pelos países signatários, né? Também os africanos têm a Convenção de Kampala, né, que prevê a possibilidade de migrantes ambientais. Mas qual que é a dificuldade? A dificuldade é mais do ponto de vista político, né? Porque, ao mesmo tempo que existe esse reconhecimento nessas convenções regionais, a gente chama de convenções regionais de direito internacional, elas dificultam a implementação, ou por falta de ratificação dos estados, ou por falta de normas internas que possam regulamentar aquela convenção internacional. Então, se bem é certo que, do ponto de vista regional, existem tanto essa convenção árabe, como também a convenção de Kampala na África, essas regulamentações regionais, elas não estão dando respostas ainda para essas questões. E principalmente por quê? Porque, no caso dos países árabes, nós estamos diante, na sua grande maioria, de regimes autoritários, né, de regimes que não são democracias, pelo menos do ponto de vista
né, do que nós entendemos como democracia, né, com todos o devido processo legal, com o direito de ir e vir. Existem migrantes em países árabes? Existem. Na maior parte deles são mão de obra barata, hiperexplorada para grandes obras de infraestrutura, né? Isso é o que a gente vê, por exemplo, no Golfo Pérsico. E existe também muitas restrições à entrada e saída de pessoas em diversos países, e hoje, se nós formos falar então da pandemia, isso está muito, o impacto é enorme, né? Mesmo países democráticos estão restringindo a entrada e saída de pessoas. E isso ocorre com aquelas e aqueles que estariam definidos pela Convenção de Genebra, que é uma definição clássica, respeitada por todos os Estados. Que dirá daqueles que são migrantes ambientais, onde a regulamentação ainda é frágil, né? Então, nós temos no direito internacional dos refugiados um princípio chamado princípio do non-refoulement, princípio da não devolução. Esse princípio, ele é o que a gente poderia chamar de cláusula pétrea do direito internacional dos refugiados. O que significa esse princípio? Uma pessoa que entra num território de um outro país alegando que está sofrendo uma perseguição, ela não pode ser devolvida para o seu país de origem, mesmo que ela esteja sem documento, sem passaporte, né? Apenas a declaração dela já tem um valor, né? Um valor legal. E aí eu pergunto a vocês, essas pessoas, esse direito de não ser devolvido está sendo respeitado? Ou ele é respeitado sempre? Infelizmente não. Mesmo no Brasil, a gente tem situações de pessoas que são devolvidas de forma ilegal para os seus países de origem. Claro que se isso pode ser barrado na justiça, pode ser judicializado, pode ser impetrado um habeas corpus para essa pessoa não, ou um mandado de segurança, aí depende da interpretação, mas em países onde não há menos democracia, onde os direitos humanos não são tão respeitados, todos os dias pessoas são devolvidas para os seus países de origem, né? E a gente nem fica sabendo. Então, ainda há muita vulnerabilidade dessas pessoas migrantes ambientais diante de legislações regionais que ainda não são observadas ou ainda não são implementadas. Alana, essa é a minha resposta. Obrigada, professor. A maior origem de refugiados ambientais se dá na Ásia, onde 82% do total de deslocamentos ocorreu entre 2008 e 2014. Também já são intensos movimentos oriundos da América Central. Guatemala, Honduras e El Salvador têm sido foco de migrações aos Estados Unidos, o que torna essas regiões mais propensas aos deslocamentos forçados. Olha, Andressa, queria destacar uma questão, antes de entrar no cerne aí da resposta a essa pergunta. Quando a gente analisa os fluxos migratórios e a gente coloca os migrantes chamados voluntários, ou também econômicos, são aquelas pessoas que saem dos seus países de origem para estudar, para trabalhar, enfim, porque querem melhorar o seu padrão de vida, tal. Esses são os migrantes voluntários. Quando a gente coloca ao lado dos migrantes forçados, que são as pessoas que tiveram que sair, não tiveram alternativa, tiveram que sair dos seus países de origem, ou porque são pessoas refugiadas, ou porque são migrantes forçados de natureza ambiental, por exemplo, nós aí, então temos os chamados fluxos mistos, né? São fluxos que tanto têm migrantes voluntários quanto migrantes forçados. O que diz o direito internacional dos refugiados? Ele diz que, diante de fluxos mistos, não pode haver uma seletividade por parte do acolhimento. Todos têm que ser acolhidos, depois é feito o reconhecimento. Os que forem pessoas refugiadas permanecem, os que não forem, de alguma forma vão ter que se retirar ou terão que aplicar a legislação migratória do país onde elas estão. E aí tem várias soluções possíveis, né? Residência provisória,
pode também ter reassentamento para outro país, né, que de acolhimento, se tem várias possibilidades. No caso da pergunta específica, tanto na Ásia quanto na América Central, há fluxos mistos. Por quê? Porque existe tanto o fluxo de pessoas que são perseguidas, né, como também as pessoas que são deslocadas ambientais ou deslocadas climáticas, né. No caso da Ásia, a gente vê, por exemplo, um dos países mais afetados hoje pela mudança climática é Bangladesh. Historicamente, Bangladesh tem um grande fluxo de deslocados ambientais por conta da situação hidrográfica do país, né? É um país que tem um grande número um fluxo de enchentes muito constante. E isso está aumentando com a mudança climática. No caso, por exemplo, da América Central, nós temos uma série de fenômenos climáticos que vêm se agravando com a mudança climática, que são os furacões, né? E os furacões, eles têm devastado várias regiões, por exemplo, em Honduras, na Guatemala, em El Salvador, em Porto Rico, né? As ilhas, né, do Caribe. Então, esses eventos naturais que vêm se intensificando, ano após ano, vêm causando mais destruição, eles também geram problemas de natureza de deslocamento forçado por razão ambiental. Mas esses países também têm deslocamento forçado por conta de perseguição. Então, há fluxos mistos. Isso é muito difícil, né, de se lidar com essa situação. Muitos salvadorenhos, muitos hondurenhos, né, muitos guatemaltecos que vão para os Estados Unidos pedir asilo nos Estados Unidos, eles tanto são pessoas deslocadas por razões climáticas, como por perseguição, pelo crime organizado, pelo narcotráfico, ou por regimes autoritários que estão perseguindo essas pessoas. Então, o que a gente observa é que essas regiões, elas estão acendendo uma luz vermelha, né, para a comunidade internacional, que precisa realmente começar a encontrar soluções para essas realidades dessas pessoas. O Haiti também, o Haiti a República Dominicana, também, que estão no Caribe, também sofre muito essa situação, né? Então, aí a gente tem a convergência de duas realidades problemáticas, que uma é ambiental e a outra é política, né, de perseguição, como é o caso daquelas pessoas que se enquadram na Convenção de Genebra de 51. Certo, Andressa? Vamos para a próxima pergunta, então. Uma catástrofe ambiental pode ser de origem natural ou de origem humana. Tendo em vista que essas catástrofes são as que originam os migrantes ambientais, quais você considera que seriam as medidas mais básicas que os governos deveriam tomar para evitar esses deslocamentos forçados? Olha, uma catástrofe ambiental, como é o caso que nós citamos já aqui, furacões, tsunamis, terremotos, né, ou eventos que têm origem no aquecimento global, né, elevação das marés. Veja, a elevação das marés é um fenômeno normal que se observa através do movimento da Lua, como vocês sabem, né, inclusive na navegação, os comandantes de embarcações, eles precisam conhecer muito a chamada tábua das marés, né? Dependendo do litoral, mesmo no litoral brasileiro, a gente tem diversas variações de flutuação da maré de acordo com a Lua, né? Por exemplo, na região de Belém, a gente tem uma flutuação grande de baixa-mar e pré-mar. Em Santos, São Vicente, aqui mais perto, essa flutuação é muito pequena, né? Existe uma pré-mar e uma baixa-mar que não extrapolam alguns centímetros, né? Mas, em outros lugares, né, essa pré-mar e essa baixa-mar tem um volume muito maior, e há casos em que essa pré-mar avança e não reduz mais, ela reduz menos, por conta do aquecimento global. Então, nesses casos, as cidades e os países precisam tomar medidas de contenção, né? Isso já tem sido feito, por exemplo, barreiras, né, com rochas, com pedras, né, muros. Isso é algo que vai aumentar cada vez mais no mundo, né? Medidas de contenção física para impedir que a maré avance na praia. A gente tem situações aí como Nova York,
Santos, como eu citei, São Vicente. Já há previsão de que há 30, 40 anos vai haver uma invasão das marés, elas não vão voltar mais. Então, precisa fazer uma contenção. Outra coisa é o tema dos desastres, né, o tema dos grandes eventos que causam problemas humanitários. Vamos pegar o caso do Chile, né? O Chile é um local, é um país onde tem uma grande atividade sísmica, né? Pela acomodação da Cordilheira dos Andes, né? Tem a Cordilheira dos Andes, tem a falha de San Andrés, que vai até a Califórnia, desce por toda a Cordilheira dos Andes. Bom, o Chile tem uma grande expertise nas questões humanitárias pela temática de terremotos. Então, a gente observa, quando tem um terremoto no Chile, né, pessoas que ficam deslocadas, que perdem casas, as casas são destruídas, eles têm uma defesa civil altamente capacitada para lidar com isso. Mesma coisa no México, mesma coisa nos Estados Unidos, né? Nós, por exemplo, no Brasil não temos isso. Então, aí, nós vamos falar um pouco mais para frente, né, de eventos que ocorreram no Brasil, e que nós tivemos grandes problemas para lidar com isso, porque nós não temos essa expertise, né? E alguns países, como eu citei, o Chile, o México, os Estados Unidos, têm. Agora, há situações, como, por exemplo, a do Haiti, terremoto, o Haiti precisou de apoio internacional para poder lidar com essa situação, mas esse apoio não é suficiente para lidar, né? Então, isso gerou, né, um deslocamento forçado durante anos a fio, e é muito difícil, né, quando um Estado nacional não tem esses equipamentos, essas pessoas capacitadas para lidar com isso, a ajuda internacional às vezes não é suficiente para impedir esses deslocamentos. Pode acontecer de um deslocamento ocorrer e depois as pessoas voltarem, né? E aí tem que haver o quê? A cooperação internacional, a solidariedade entre os Estados, para acolher essas pessoas durante um período no seu território, dar proteção para elas, digamos assim, toda a infraestrutura possível, né, para elas ficarem ali acolhidas, depois elas retornam coletivamente para o seu país de origem, quando a situação permite, né? Mas essa é uma situação que está desafiando cada vez mais o planeta, né? E, infelizmente, não existe um mecanismo de defesa civil internacional. Existe a defesa civil nacional, cada país tem a sua, e que pode ocorrer também em mecanismos de cooperação, de ajuda entre outros países, né? Obrigada, professor. Já que estamos falando dos motivos para os deslocamentos forçados, um aspecto que não pode passar em branco é a fome. Os desastres naturais, eles podem causar o aumento da luta contra a insegurança alimentar, o que consequentemente potencializa o fluxo dos refugiados. Você acredita que a ausência de um tratado internacional que seja colocado em prática intensifica o problema em escala global? O problema da fome é gravíssimo, né? A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO, né, com sede em Roma, na Itália, vem cuidando desse assunto há décadas, né? E o Brasil, inclusive, durante o governo Lula e Dilma, né, os dois governos, o Brasil teve um papel muito importante na ajuda internacional do combate à fome, né? O programa Fome Zero no Brasil se transformou num programa internacional de combate à fome, através de mecanismos de doação de alimentos para países com secas, né, com carestia, né, com crises na sua colheita, né? Muitos países às vezes passam, a Honduras, por exemplo, está vivendo essa crise agora, né, que é um país que exporta café e que teve praticamente toda a sua plantação de café destruída por furacões, por inundações. E aí, então, isso acaba gerando um problema sério, não só na agricultura, mas na própria aquisição de divisas para o país, né? Então, a problemática da fome é uma problemática que afeta
milhões de pessoas no mundo, né? Tanto do ponto de vista da seca, quanto do ponto de vista das inundações. Mas é importante deixar claro essa questão. Também queria citar aqui uma pesquisadora, que inclusive faz pesquisa na UFABC, a Beatriz Cornac, que fez um mestrado em Ciências Humanas e Sociais. Ela estudou a fome no Haiti, e ela procurou demonstrar por que o Haiti é um país onde há tantas pessoas desnutridas e famintas, e não necessariamente por falta de alimento, né? Essa é uma questão. Agora a Beatriz está fazendo um doutorado no programa de Economia Política Mundial também na UFABC. Também está tratando a questão da fome. Então, não é que falta alimentos no mundo, é que o alimento é mal distribuído. Esse é um problema. O problema da desigualdade que nós temos no mundo é seríssimo. E é muito difícil que haja um tratado ou uma convenção que obrigue os países a realizar algum tipo de ação. Os países querem ter autonomia para fazer isso, e jogam isso dentro do seu programa de cooperação internacional, né? Então, tem países que destinam uma verba ou uma parte do seu excedente de alimentos para doação. O Brasil, por exemplo, é uma potência nessa área, né? E, como eu disse a vocês, o governo Lula e Dilma, isso foi feito. Já o governo Temer, o governo Bolsonaro, isso foi deixado de lado, infelizmente, né? Porque, por razões, obviamente, políticas, né? Essa foi uma grande ação que os governos do PT fizeram, né? E ficaram conhecidos internacionalmente por isso, e que depois foram colocados de lado. Mas o fato é que os países não têm muito interesse em ter uma convenção internacional. A FAO tenta organizar isso, né? A organização da ONU tenta organizar a cooperação internacional para resolver problemas pontuais, né? Todo ano tem esses problemas, os países passam por isso. Mas, de fato, é muito difícil, e claro que isso tem também uma relação direta com os deslocamentos forçados, como a gente sabe. Bacana. Agora vamos para a nossa próxima pergunta, que a gente vai falar um pouco do nosso país, das situações que a gente viveu aqui. No âmbito nacional, Brumadinho e Mariana foram desastres que trouxeram enormes consequências para o meio ambiente, causando deslocamento forçado de centenas de pessoas, ou até milhares de pessoas. Você acredita que os limites da interferência humana em prol do desenvolvimento foram atingidos nesses dois casos? Eu diria que foram ultrapassados, né? Esses limites, né? Foram atingidos e ultrapassados. Então, vamos lá. Brumadinho, Mariana e Brumadinho, né? Na sequência cronológica. Foram plantas hidrelétricas, plantas de mineração, né? Plantas de mineração que geram grandes lagos de contenção de resíduos, e esses lagos de contenção, né, romperam e geraram dois grandes desastres, né? Mariana e Brumadinho, com mortes de muitas pessoas e muita degradação ambiental, né? Porque vocês imaginam que tanto uma quanto a outra estão em Minas Gerais, grande estado, grande produtor de minérios, e esse sistema de mineração, ainda é um sistema ainda antigo, né, utilizado, onde esses lagos acolhiam essa quantidade imensa de resíduos, né, sem tratamento, e que aí foram despejados por conta do rompimento dessas chamadas barragens de contenção, né. Isso é uma coisa que precisa ser alterado, né. A legislação brasileira é uma legislação muito boa do ponto de vista ambiental, pelo menos até pouco tempo, né? Agora a gente está vendo uma mudança, infelizmente, uma mudança criminosa, né? Como disse o ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, numa famosa reunião no mês de maio passado, né? Que tinha que passar boiada, né? No sentido de fazer uma série de decretos que pudessem mudar para pior a legislação ambiental brasileira, né? Há toda uma batalha jurídica em torno disso, movimentos ambientalistas, parlamentares, né, que
que são comprometidos com a causa ambiental, sociedade civil, abaixo-assinados, tudo tem sido feito para tentar impedir isso. Está muito difícil a situação. Nosso Brasil é uma potência ambiental, em vários sentidos, energética, ambiental, e até pouco tempo, né, até antes do governo Bolsonaro e também o governo Temer, a gente sempre foi visto, o Brasil sempre foi visto como um país com leis muito boas e com práticas também muito boas, né? Tanto que nós tínhamos créditos diante do Acordo de Paris, e antes ainda tínhamos créditos com o Protocolo de Quioto, né, de 1997, que era o que estava em vigor antes do Acordo de Paris, e no ponto de vista das relações internacionais, o Brasil era chama de player global, né, um player, um país que sentava na mesa de qualquer negociação ambiental. E isso mudou, infelizmente, com a política externa negacionista e de ultradireita do governo Bolsonaro. Bom, mas internamente, né, nós temos também o Ministério Público Federal, que são os procuradores federais, tem a Justiça, e isso, independente do governo Bolsonaro, tem feito também que essas empresas mineradoras ajustem as suas condutas, né, para ter práticas mais sustentáveis, né, de lidar com essa questão. Mas eu queria pegar um outro assunto, pegando um gancho na sua pergunta, Alana, que é o tema das hidrelétricas, das usinas hidrelétricas. Nós temos uma usina hidrelétrica que foi recentemente, entrou em funcionamento recentemente, que é Belo Monte, né? Que ela foi instalada no estado do Pará, ali no Alto Xingu. A usina de Belo Monte, como uma mega usina hidrelétrica, ela criou um deslocamento forçado de muitas pessoas, inclusive de populações indígenas, né, de populações ribeirinhas e tudo. E esse deslocamento forçado, ele foi considerado ilegal. Tanto assim que foi levado isso para a justiça no Brasil, mas mais além foi levado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, e a comissão, ela recomendou que o Brasil mudasse a sua forma de agir com essas comunidades ribeirinhas e indígenas, porque elas precisam ser ouvidas e elas precisam ser levadas em conta a sua opinião. Isso não aconteceu com Belo Monte. Pensem o seguinte, Itaipu, né, que já está lá onde está, né, entre o Brasil e o Paraguai, desde os anos, a construção começou nos anos 70. Nessa época, Brasil e Argentina eram ditaduras, e o Paraguai também. E foi aprovada, foi inaugurada nos anos 80, ainda durante o período da ditadura. Se fosse hoje, Itaipu não seria construída. Não seria construída, por desrespeitar uma série de normas ambientais. Então, a gente tem, fazendo um paralelo com Mariana e Brumadinho e com Belo Monte, nós temos intervenções humanas que precisam ser mudadas, precisam ser ajustadas e precisam ser combatidas. Por quê? Porque nós já temos, hoje, evidências de que não se pode fazer desta forma. Ou seja, tem outras formas de se fazer a mesma coisa que respeitem mais o meio ambiente e que respeitem mais as pessoas. Que as pessoas não precisem ser deslocadas, sobretudo aquelas que estão habitando o seu território originário, como é o caso dos indígenas, né, do Xingu, ali na região do Pará. Claro que esse é um assunto muito polêmico, sobretudo das plantas hidrelétricas, né? A gente sabe que existem muitos argumentos também que defendem que essas plantas hidrelétricas tivessem sido instaladas, porque isso é chamado energia limpa, né? E está de acordo com as novas formas de energia, etc. e tal. Mas, do ponto de vista humano, tem problemas, né? Geram problema. Então, esses limites que estão sendo ultrapassados, que foram ultrapassados, eles precisam ser ajustados, eles precisam ser corrigidos, para que não se repita isso e, em alguns casos, até se retroceda o que foi feito. Certo. Vamos para a próxima pergunta. Nós já falamos sobre
as consequências da falta de uma legislação para o refugiado ambiental, porém entendemos que esse tema também envolve o país que receberá o imigrante. Tendo isso em vista, quais os principais pontos de uma migração internacional de refugiados ambientais para o país que recebe o refugiado, visto que não existe uma legislação que dê um direcionamento, ou até mesmo um respaldo para o país nesse tipo de situação? Certo, Andressa. Vejam bem, vamos pegar o caso das pessoas refugiadas, onde já existe a legislação, já existe a norma que define que todos os países deverão receber pessoas refugiadas, né? Mesmo nessa situação, não é uma coisa simples. Vamos pegar o caso da Síria, o caso da guerra na Síria. Guerra na Síria que está completando, em 2021, 10 anos de existência. 6 milhões de pessoas refugiadas no mundo, só da Síria. Considerada a maior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial, num só país. Quem recebeu e quem recebe as pessoas refugiadas da Síria? Em primeiro lugar, os países vizinhos. Turquia, o Líbano e o Iraque. São os países que são vizinhos da Síria. Israel não recebe. Israel tem fronteira fechada com a Síria, né? Um não reconhece o outro, por conta das guerras árabes que houve devido à questão da ocupação israelense ali do território. Só a Turquia tem mais de 2 milhões de refugiados da Síria. Só a Turquia. Vejam bem. O Líbano, que é um país diminuto, pequeníssimo, tem praticamente 1/3 da sua população de refugiados da Síria. Estes países não tiveram alternativa, porque a fronteira com a Síria, fronteira terrestre, chamada fronteira seca, permitiu que as pessoas refugiadas da Síria fossem para esses territórios. As fronteiras estavam abertas, foram abertas, em nome da cooperação internacional, e aí essas pessoas sírias estão lá na Turquia, no Líbano. Algumas foram para o Iraque, apesar de que o Iraque é um país também em guerra, né? Não é um país que tem muitas condições de receber, mas mesmo assim recebeu. Aliás, havia muitos iraquianos na Síria por conta da guerra do Iraque, então ali gerou uma confusão maior. Muitas dessas pessoas sírias também foram para a Europa, né? Só a Alemanha recebeu, não só sírios, né? Tem também afegãos, tem pessoas de outros países. Mas a Alemanha tem 1 milhão de refugiados, de pessoas refugiadas. É o país europeu que mais recebe refugiados na Europa. O que diz a Convenção de Genebra? A Convenção diz que o ônus, ela usa essa expressão, o ônus do acolhimento deve ser compartilhado. Ou seja, não cabe somente a um país ou dois receber um fluxo maior. Só que isso acontece por conta das fronteiras. Qual seria o mecanismo apropriado? A redistribuição das pessoas refugiadas em outros países. Acontece dessa forma? Acontece de forma parcial. Por quê? Nem todos os países querem receber um fluxo grande de refugiados. Eu não quero, eu recebo uns 100, eu recebo uns 200, tá bom assim? Não, não tá. Mas o país coloca um limite. Os países desenvolvidos reclamam muito que tem muitos refugiados, mas quem mais recebe refugiados no mundo são os países em desenvolvimento, onde estão as fronteiras com os conflitos armados, com as ditaduras. Quem mais recebe venezuelanos, por exemplo, hoje, é a Colômbia, mais de 1 milhão de venezuelanos. E o Brasil, mais de 200 mil venezuelanos. Muitos vão para os Estados Unidos? Muitos vão para os Estados Unidos. Muitos vão para a América Central, Costa Rica, Panamá? Sim, mas não na mesma proporção que a Colômbia, o Brasil e também o Equador, uma quantidade também não tão grande, mas também grande, recebe. Então, vejam, isso só para falar das pessoas refugiadas que estão reguladas pela Convenção de Genebra de 51. Se nós formos falar dos migrantes ambientais, a situação aí é pior. Qual o país que vai abrir a sua fronteira para um grande fluxo de refugiados, né, de migrantes ambientais? Então, assim, hoje,
há um debate, ele não é um debate muito intenso, porque não há muito interesse dos países em debater isso, mas há um debate em torno de o que vamos fazer com milhões de pessoas que daqui a 10, 20, 30 anos vão começar a ter que se deslocar forçosamente por razões ambientais. Tem várias possibilidades, né? Tem empréstimo de território, tem cessão de território, tem aluguel de território de países, certo? Troca. Bom, aí tem uma grande quantidade aí de possibilidades. Ilhas artificiais que podem ser criadas, né? Plataformas oceânicas para acolher pessoas, isso já está sendo feito pelo Japão, por exemplo, no Japão, para também nos países do Golfo Pérsico também estão criando ilhas artificiais. Você tem várias possibilidades em aberto, né? A ciência e tecnologia vão ajudar, certamente, a desenvolver mecanismos para isso também. Obrigada, professor. Essa foi a nossa última pergunta do nosso bate-papo. Vamos agora, então, para as considerações finais. O Matheus vai finalizar, mas eu queria fazer um resumão de tudo que a gente falou aqui, das coisas que vale para uma reflexão, né? Então, esse tema, com certeza, é um tema que, daqui para frente, vai aumentar. Então, precisa de um olhar mais profundo, precisa de uma pesquisa, enfim, os países precisam começar a ter essa sensibilidade, né? E uma coisa muito legal que o professor comentou é que a gente não precisa necessariamente de um desastre ambiental para ter esse tipo de refugiados, que foi a questão da hidrelétrica. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode refletir, que mesmo antes da catástrofe já está acontecendo uma migração por conta do ambiente, né? E isso não tinha passado pela minha cabeça, eu achei super interessante, e que de fato é algo que a gente tem que pensar em como fazer daqui para frente, porque desse jeito que tá, já não dá mais, tá desgastado, tá antigo, e vai acabar trazendo mais problemas ainda. Alguém quer falar mais alguma coisa antes do Matheus finalizar? Professor, também, se quiser complementar com mais alguma coisa. Veja, eu acho que o tema é um tema muito complexo, né? Ele é um tema que tem intersecção com outras áreas, como aqui fica evidente, né? Vocês estão na engenharia ambiental urbana e eu estou em relações internacionais, mas o tema da pessoa refugiada, do migrante ambiental, ele se comunica com várias áreas, né? E por isso é importante uma abordagem interdisciplinar, não apenas a partir de um olhar, de um foco, né? E, nesse sentido, eu acho que é muito bem-vindo esse diálogo aqui que a gente está tendo. Eu gostaria de acrescentar também, na verdade, o que achei tão legal, tão bom de saber também, após a fala e o bate-papo com o professor Gilberto, é que é muito interessante ver como, de fato, não existem medidas certas, não está escrito, de fato, o que todos os países têm que fazer para evitar esse tipo de problemas, porque são problemas, muitas vezes até imprevisíveis, são problemas que dependem de cada região, mas um ponto que o professor trouxe para a discussão, que achei muito interessante, é que como influencia as relações internacionais para tentar ajudar ou acalmar qualquer tipo de problema. Então, eu acho que até o pessoal que está assistindo a gente, está assistindo esse webinar, talvez algum pessoal que seja da graduação de Relações Internacionais, possa também acrescentar nas suas turmas, nos seus bate-papos com seus professores, levar esse ponto de como vocês e todos nós podemos contribuir, vocês ainda mais da Relações Internacionais, podem contribuir para que esse tipo de medida sejam parte da preocupação dos futuros governos que possamos ter. Então, muito obrigado, professor, por fazer essa pontuação também. Ok, José, obrigado. Perfeito, gente. Eu acho que... Obrigado, Alana. Se você puder passar já a palavra para mim. Eu acho que as minhas considerações finais, nem são as considerações finais, é só um conjunto com 2 slides com algumas imagens para ilustrar algumas informações um pouco mais pontuais que
instiguem os nossos colegas de disciplina a buscarem por mais informação, porque o nosso webinar aqui de 1h e 10, trouxe diversos ganchos para continuar construindo conhecimento. Aqui a gente tem alguns países que são afetados em proporção por catástrofes ambientais. Você pode passar para o próximo. Olhar para o futuro. Então, aqui a gente já está falando em 2020. Em 2050, a gente vai ter 15% da população mundial em situações de migração climática. Então, aqui são alguns pontos coringa que a gente falou, que o professor trouxe durante as perguntas, mas que, assim, sempre bom a gente relembrar. E para fechar o nosso webinar, eu queria agradecer, então, tanto a participação do professor Gilberto nessa segunda noite, para trazer um tema tão importante para a nossa discussão. Então, eu sei que as agendas de todos os professores dentro da UFABC, dos pesquisadores, durante essa pandemia, é super apertada. Então, muito obrigado, professor, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento com a gente, com os nossos colegas de disciplina, com tanto e de forma ativa, então ajudando a construir o material com as perguntas e trazendo novas informações para a gente até durante o preparo dessa apresentação. Fora isso, a gente não pode deixar, isso eu falo pelos meus colegas também, então isso foi alinhado, então muito obrigado para a Bianca, professora, a gente tem a Bianca, que é a aluna de mestrado junto à professora Maria Valverde, que dedicou boa parte do tempo dela em construir esse material com a gente, em trazer informações, enfim, em ajudar no dia a dia da construção desse material, desse webinar, e também para a professora Maria Valverde, que que ajudou a gente a construir esse conhecimento. Então, trouxe as temáticas, ajudou a construir a temática, deu a sugestão do senhor para o nosso webinar. Então, um agradecimento tanto para os alunos que estão assistindo da disciplina, para o senhor, para a professora e para a Bianca. Então, muito obrigado. Uma boa noite, obrigado pelo seu tempo mais uma vez, obrigado pelo tempo de quem está assistindo, e qualquer dúvida, agora focado para quem está assistindo, qualquer dúvida na hora de compilar esse material, estudar esse material já para a disciplina, deixamos nossos contatos e, enfim, nós ficamos abertos também para responder qualquer dúvida, disponibilizar o material, e muito obrigado. Muito obrigado, Matheus, pelas suas palavras. Eu também agradeço a vocês. Desejo muita sorte, sucesso, êxitos nas suas trajetórias na UFABC e mais além dela. E esse é um tema que realmente vai depender de muita sinergia de várias áreas e estudantes e acadêmicos para a gente lidar com ele. Obrigado, até mais. Muito obrigado, professor.